ao mesmo tempo se importa conosco. Somos criaturas, filhos do Senhor, Pai. Amém. Obrigada, Deus, pelo dia que nós tivemos, porque o Senhor nos sustentou, nos livrou de coisas que nós nem percebemos que poderiam acontecer, mas o Senhor nos guardou. E por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada, por cada família que está representada através da internet. Senhor, que ninguém desanime, ó Pai, da caminhada cristã. Que como ouvimos, ó Deus, na pregação de domingo, possamos continuar nessa corrida, Senhor, nos abastecendo espiritualmente, a fim de transpormos os obstáculos que muitas vezes aparecem, mas que com a ajuda do Senhor nós conseguimos transpor cada um deles e permanecer firme e prosseguir em frente, Senhor. Obrigada, Pai, porque aqui estamos, pela chuva tão forte que caiu há um pouco de tempo atrás, mas mesmo assim nós conseguimos chegar aqui, porque o Senhor merece o nosso louvor, merece o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo compromisso que temos com o Senhor a cada dia, que o Senhor nos ajude a cada dia. Temos no nosso coração este compromisso, Senhor. Obrigada por essa igreja, pelas portas abertas, por este lugar que o Senhor tem sustentado. Das mais variadas formas, o Senhor tem sustentado este lugar. Amém. Durante anos e anos, Senhor, nós estamos aqui. Outros já passaram, agora estamos nós e outros ainda virão adorar ao Senhor aqui neste lugar. Eu sei, ó Pai, que nós podemos ser igreja onde estivermos, mas é muito bom estar aqui, ó Pai, juntos com os meus irmãos, adorando ao Senhor. Continue conosco, é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar Tu És Soberano. E apesar da glória tão grande que nosso Deus tem, Ele se importa conosco, amém? Amém. Nos detalhes, na caminhada, no dia a dia, vemos a mão de Deus se importando conosco, cuidando de nós. Hoje eu estava com muita dor nas pernas, eu vim trazer a Mariana de ônibus e falei, meu Deus, queria que passasse tal ônibus. E aí quando eu cheguei no ponto, veio tal ônibus que deixava a gente mais perto. Aí eu falei, como Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Aí eu não precisei subir muita escada e cheguei na escola mais disposta e Deus me sustentou, o Gerson foi buscar, e a chuva passou e aqui nós estamos. Amém? Amém. Para adorar a esse Deus que é soberano. Absoluto
oração, o seu agradecimento. Pode escrever aí, pode escrever aqui, irmãs, irmãos que estão aqui também. Apresentando diante do nosso Deus, né? Várias vidas que estão aí sendo acometidas por essa doença, mas eu não me apavoro, não desespero, porque eu sei que esse Deus que é tremendo, que é soberano, está no controle de tudo. Ele tem o controle de tudo, sabe até quando nós vamos estar passando por essa fase. Amém. O importante é passarmos e permanecermos firmes com Jesus. Quer vivamos, quer morramos, firmes com Jesus. E agora nós vamos cantar Que Segurança Som de Jesus, enquanto você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, fazer aí sua transferência, se envolver nessa obra, na obra de Deus, que dá muita alegria no nosso coração. O CNPJ da igreja é 44 086 338 1000 contra dígito 83. Tá bom? Você pode anotar aí, se você não quiser fazer agora, pode fazer mais tarde, amanhã, enfim. Anote o CNPJ para você fazer um Pix para aí embaixo. Diego
vai agradecer o seu nome, obrigado por todos que puderam ofertar na tua casa. Supra, Pai, por favor, todas as necessidades. Quem está precisando de emprego, o Senhor sabe todas as dificuldades de cada um e sei que abençoa, Pai, e tem cuidado, né? Mesmo assim, de todos nós, né? Mesmo sendo merecedores. Peço que o Senhor esteja abençoando o pastor aqui nesse momento que vai trazer a palavra, que possamos estar atentos para ouvir a tua voz nesse momento. Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém, meus amados. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa também, junto conosco aqui cultuando esse nosso Deus maravilhoso, todo-poderoso, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, dos nossos sacrifícios espirituais, do nosso compromisso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós meditarmos nessa noite na carta de Tiago, no capítulo 1, nos versos 19 em diante. Eu acho que eu vou virar meu púlpito para cá, sim, porque está todo mundo aqui hoje, né? Todo mundo pendeu para cá, mas eu vou ficar aqui de frente para a câmera, então voltando. Tiago, capítulo 1, 19. Aliás, perdão, do 16. Tiago, capítulo 1, a partir do 16. Consegui abrir. Tiago 1, 16 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Podemos repetir isso? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Amém. A fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha para a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será bem-aventurado naquilo que fizer. Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite, obrigado por essa reunião de irmãos e irmãs aqui e também aqueles que estão nos seus lares participando desse culto. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque essa palavra nos gerou, obrigado porque o Senhor colocou essa palavra no nosso coração e que essa palavra frutifique e seja poderosa nessa noite na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos alimente para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós fomos gerados pela palavra. O versículo 18 nos afirma isso. Tiago, irmão do Senhor Jesus, afirma que nós fomos gerados pela palavra.
Isso significa que foi pela palavra que nós cremos, pela decisão de Deus nós fomos gerados, porque Deus escolhe os seus filhos. A palavra de Deus, especialmente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, deixa claro que Deus nos escolheu pela sua graça, pela sua vontade, pela sua sabedoria, pela sua decisão. Ele nos escolheu e nos gerou para uma nova vida. Nós fomos regenerados para uma nova vida. Em Cristo somos feitos ou fomos feitos novas criaturas. Então, vocês sabem que a conversão, o novo nascimento, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós não apenas aderimos a uma nova religião, não apenas aderimos a um novo grupo religioso, não apenas nos tornamos simpatizantes da palavra, mas Deus fez um milagre em nós. Aquele que verdadeiramente é regenerado, é nascido de Deus, se tornou filho de Deus, foi algo de um milagre de Deus. E esse milagre aconteceu pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Amém ou não amém? A palavra de Deus criou o universo. Nós cremos nisso, como nós lemos lá em Hebreus, que nós cremos que pela palavra de Deus o universo foi criado. E essa palavra de Deus é poderosa, e essa palavra de Deus nos gerou para uma nova vida. Então nós queremos falar um pouco nessa noite sobre essa palavra que nos norteia, que nos guia, que nos leva, como nós lemos no final desse texto, a sermos bem-aventurados, a sermos felizes naquilo que nós fizermos. A palavra de Deus, como nós sabemos, ela não é simplesmente um código de ética, não é simplesmente um código moral. Ainda que contém a palavra de Deus, nós encontramos sim a ética de Deus, a moral de Deus, a sabedoria de Deus, mas nós não podemos limitar a palavra de Deus a isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é transcendente. Se Deus criou o universo pela sua palavra, e se ainda lá em João nós lemos que Jesus no princípio era o verbo, o logos, a palavra, e esse verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é Deus. Então Jesus, sendo ali por João definido como a palavra, também como verbo, a gente precisa olhar para essa palavra de Deus como algo transcendente, poderoso, que vai além do nosso entendimento. Por isso, quando nós vamos ler a palavra, é importante que a gente olhe ao Senhor e que a gente peça para o Espírito de Deus revelar a nós a palavra, iluminar a nossa mente. Deus inspirou os seus servas, né, para registrar o texto bíblico. Inspirou, mas Deus agora nos ilumina para nós entendermos. Então, quando você for ler a palavra de Deus, estudar, não faça como se você estivesse lendo apenas um jornal, uma notícia na internet, um livro de romance, mas ore ao Senhor, peça para Deus iluminar o teu espírito, a tua alma, peça para o Senhor, para que você sinta Deus ali. Como alguém já disse, a Bíblia é o único livro que você pode ler sempre na presença de quem? Do autor do livro. Você pode ler na presença do autor. Então você fala: Senhor, esteja comigo aqui, teu Espírito esteja comigo, me iluminando para eu entender essa tua palavra, que não é um livro de autoajuda, não é? Mas é um livro que alimenta a nossa alma. Por isso a seriedade de nós encararmos esse texto como a palavra de Deus. Além disso, da palavra escrita, registrada, Deus também, Ele fala conosco. Sim ou não? Deus já falou com você? Você sentiu Deus falando com você sobre algum assunto, sobre alguma dúvida que você tinha, uma direção que você precisava, uma decisão que você precisava tomar, enfim, Deus falando, e Deus fala mesmo, fala pela sua palavra, que é poderosa, né? Então, isso nos leva a desejar ouvir a palavra de Deus, desejar amar essa palavra de Deus. Tiago vai reforçar aqui nessa pequena carta a importância da palavra de Deus. Ele quer que nós sejamos praticantes, porque um dos objetivos da carta
é que os leitores da carta, os leitores originais lá da igreja primitiva, do primeiro século, eles não fossem apenas ouvintes, e que eles não tivessem uma vida dividida. Olha só, né? O cristianismo era novo, Jesus tinha morrido e ressuscitado há pouco tempo, talvez uns 20, 30 anos após que Tiago escreveu isso. Então a igreja era nova ainda, né? Nossa igreja aqui tem quantos anos? 40 aí, quem sabe? Tirando a Ana. Quantos anos tem aí embaixo? 46 anos, né? Vamos celebrar agora dia 21 de março, se Deus quiser, o 47º aniversário da igreja. Mas a igreja ali era nova, mas Tiago já viu o perigo naquele tempo das pessoas estarem vivendo uma vida dividida, uma vida às vezes com uma aparência de piedade, mas uma vida mundana também, onde eles tinham já muitos conflitos consigo mesmo, com o próximo, com os irmãos, com a sociedade, com o mundo. Então Tiago vai falar: olha, vocês precisam ter uma vida consagrada a Deus, submissa a Deus, em todas as áreas, em todos os momentos da vivência de vocês. Eu quero destacar aqui algumas advertências que o texto nos traz, que eram para aquele tempo, mas que hoje são muito presentes, porque a carta de Tiago, como falamos numa mensagem aqui recente, é muito prática, né? Ela se assemelha um pouco com Provérbios, por ter vários conselhos, às vezes mudar um pouco de assunto, depois voltar no assunto, mas ser muito prática, muito realista e muito necessária para nós. Eu fiquei sabendo que as mulheres de fé têm estudado a carta de Tiago, é isso mesmo, irmã Zilda? Uma bênção, parabéns pela iniciativa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser bons ouvintes. Como está a sua audição aí? Está boa? Está me ouvindo bem aí? Está tudo bem? É tão ruim quando a gente não ouve, né? A minha audição é boa, graças a Deus, mas já foi melhor, né? Quando eu era jovem era bem melhor do que agora. Então, se você vier falar baixo comigo, provavelmente eu vou pedir: aumenta um pouquinho a tua voz, porque eu não ouço tão bem assim. Mas aqui Tiago está falando de algo maior. Ele fala assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Então, pensem nisso, e que isso seja bem claro para vocês, para nós. Sejam todos o quê? Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Tiago começa a falar aqui um pouco do nosso relacionamento interpessoal, os nossos relacionamentos com as pessoas. Nós somos muito prontos para falar, não é? Quando alguém começa a discordar da gente, discutir conosco, as respostas já vão sendo trabalhadas, né? A gente até cria um bloqueio para aquilo que a pessoa está falando, para já formular a nossa resposta. E às vezes a resposta já está na ponta da língua, você nem ouviu bem o que a pessoa está falando, você já está respondendo. Mas o Paulo fala assim, Tiago fala assim: sejam prontos para ouvir, sejam dispostos a ouvir. A palavra pronto aqui é a palavra grega que é taxis, né? De onde vem a palavra taxis. Esteja pronto, ouça rapidamente, queira ouvir. Ouvir é sinônimo de, é uma decisão de sabedoria. Quando a gente aconselha os casais, a gente trabalha um pouco sobre essa questão, né? Vocês já viram briga de marido e mulher? Acho que vocês nunca viram, né? Uma briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher, o marido começa a falar, começa a criticar a mulher, discordar, enfim. A mulher, ela fecha a sua cabeça e já começa a formular a resposta. E aí a gente tenta fazer um exercício, né, com os casais, para que eles aprendam a brigar, porque tem que saber brigar, não é verdade? Tem que saber ouvir, discutir, conversar, tratar o problema. E é brigar com o problema, não brigar um com o outro. É resolver o problema. Então, você presta atenção naquilo que a pessoa está falando, a ponto de poder repetir tudo que ela fala. E é a chamada paráfrase, né? Você ouve tudo que ela fala: olha, querido, você está falando que eu não estou fazendo o almoço na hora certa, que o almoço está saindo muito tarde, que você está atrasando, que você está ficando com fome, que você está tendo problema nos seus horários. Você repete tudo para depois dar a sua justificativa.
Então, repete, fala, mas é o seguinte, eu estou atrasada porque eu fui ajudar meu filho a se arrumar para ir para a escola. Então você não está querendo responder de pronto, mas você está querendo ouvir. E é interessante que Tiago coloca esse conselho da necessidade de ouvirmos no meio desse assunto de sermos praticantes da palavra de Deus. Então ele fala, sejam tardios para isso, tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então é lógico que a nossa disposição de ouvir e não de se irar, a nossa disposição de sermos mansos para ouvir, para responder, ela é também um resultado de sermos praticantes da palavra. Sim ou não? Porque quando nós temos essa disposição de praticarmos a palavra, uma das primeiras oportunidades ou os primeiros exercícios da prática da palavra é justamente nos nossos relacionamentos. Como eu gosto de dizer aqui, dá para perceber a maneira como uma pessoa se relaciona com Deus a partir da maneira que ela se relaciona com as pessoas, como ela trata o próximo. Então, quando nós olhamos para a palavra e vemos como devem ser os nossos relacionamentos, nós nos dispomos mais a ouvir. E é claro que a disposição de ouvir gera qualidade nos nossos relacionamentos interpessoais. Tiago está falando mais de ouvir as pessoas, não se irar, ouvir, ser manso, mas também nós podemos pensar no ouvir a Deus. É preciso consultar a Deus. No mundo que é um mundo tão pautado pela urgência, pelo rápido, pelo agora, pela pressa, à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós temos mais disposição de ouvir as pessoas, de consultar a Deus, de procurar tomar essas decisões da vida, do dia a dia. Não é só aquela decisão de comprar uma casa, de escolher um marido, de escolher uma noiva, de escolher um emprego, mas são as decisões de todo dia. Ter essa sensibilidade de ouvir a Deus. De ouvir a Deus. Portanto, meu amado, aquiete o seu coração. Esteja disposto a ouvir a Deus, a ouvir as pessoas. Porque quantas vezes Deus fala conosco através das pessoas? Isso acontece muito, né? Acontece muito. Eu vejo como Deus fala comigo através da minha esposa, dos meus filhos, de vocês aqui da igreja e das crianças. Deus fala. Mas quando nós estamos tão assim, estressados, apressados e queremos resolver tudo rápido, nós perdemos a bênção de ouvir a voz de Deus. E o Tiago continua falando assim, que a segunda advertência, melhor dizendo, é que nós precisamos aceitar isso humildemente. Versículo 21. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Prevalece aonde? No mundo, na sociedade, na comunidade onde nós estamos inseridos, onde aqueles crentes estavam e nós também estamos. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar-nos. Então a palavra aqui implantada tem o sentido de enxertada, porque essa palavra que trouxe a nós a salvação, ela é comparada por Jesus, por exemplo, naquela parábola do semeador. Essa palavra é comparada a uma semente. Lembram lá da parábola do semeador? A semente que caiu em terra fértil, que caiu entre os espinhos, que caiu entre as pedras, que caiu naquele solo que logo foi levado pelo vento, pelas águas e não germinou. Mas se nós realmente nascemos de novo, essa palavra ela foi implantada no nosso coração. E além disso, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus colocou no nosso coração, Ele registrou nas pessoas a condição de conhecer a Deus, de saber também escolher entre o certo e o errado. Então o que nós precisamos, e o Tiago vai dizer aqui, é dessa humildade, dessa disposição de negarmos ou de colocarmos em segundo plano o nosso eu, os nossos achismos,
as nossas preferências, às vezes até as nossas convicções, para humildemente querer ouvir a palavra de Deus, como um discípulo gosta de ouvir o mestre. Mestre, o que eu devo fazer nessa situação? Mestre, olha, eu estou vivendo desse jeito, mas o que eu preciso mudar? Mestre, eu sinto que eu preciso tirar da minha vida as impurezas morais, a maldade que prevalecem nesse mundo, mas em mim não pode prevalecer. Então, Senhor, fala comigo para que eu deixe de viver dessa maneira. A maldade, a impureza prevalece nesse mundo. Hoje pela manhã eu estava vendo na CNN uma reportagem de um presídio lá em Roraima, né? Eu confundo Rondônia e Roraima. Em Roraima, lá perto da divisa com a Venezuela. E um presídio absolutamente lotado. Uma condição extremamente desumana, algo que quando eu vi ali realmente eu fiquei triste, fiquei impressionado negativamente. Uma cela que cabe lá, sei lá, 10 pessoas, tinha 20, 25, e as pessoas não podiam nem deitar, ficavam sentadas. Por quê? Porque a maldade, o pecado vai proliferando, fazendo com que essas pessoas não conheçam a Deus, por causa da miséria, por causa de muitos outros fatores, todos causados pelo pecado, pratiquem seus crimes e estejam ali, e quando saem dali não saem ressocializados, saem pior. E é um grande problema social. Por isso Deus espera que nós humildemente pratiquemos a palavra, que humildemente nos reconheçamos dependentes da palavra de Deus. Amém ou não amém? Assim como nós somos dependentes do alimento físico, né? Nós somos dependentes do alimento físico. Quando a gente faz jejum, deixa de tomar o café, o almoço, chega à noite a gente já está um pouco assim, né, desestabilizados, às vezes não consegue fazer o dia inteiro, ou quando a gente passa um tempo sem fazer as refeições por outros motivos. Nós sabemos que precisamos da Escritura. Jesus nos deu exemplo de humildade para aceitar a palavra de Deus. Ele citou as Escrituras várias vezes nos seus discursos, e certa vez ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, como vocês são duros, como vocês são teimosos, como vocês são orgulhosos. Uma das coisas que tem afastado muita gente de Deus e da sua palavra é o orgulho. É o orgulho. Há muitos ensinos, há muitas teorias, há muitas religiões também, seitas, que são sedutoras, porque apresentam uma mensagem, uma doutrina que apresentam como algo mais evoluído, algo mais glamouroso. Olha, a Bíblia, o Evangelho é antigo, isso está ultrapassado. Eu quero propor para você uma espiritualidade mais elevada. E a Bíblia é um livro que foi escrito aí, começou a ser escrito muito tempo antes de Jesus. E você vai crer nisso, vai pautar sua vida por isso. Olha, eu estou te apresentando aqui. E isso gera orgulho, gera vaidade, seduz muita gente. E muita gente tem sido tragada por esse engano. Quando você ler ou ouvir a palavra, despoje-se da arrogância, do preconceito e deixe Deus mudar a sua vida. Deixe Deus mudar suas atitudes, como já disse, até as suas convicções. E a terceira advertência é que nós precisamos praticar. É o ponto alto desse pequeno texto que nós lemos nessa noite. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Apenas ouvir a palavra ou apenas ler de maneira despretensiosa é enganar a si mesmo. Nos tempos de Tiago, a igreja, as pessoas não tinham ainda a Bíblia como nós temos. Primeiro, elas só tinham o Antigo Testamento. Alguns, poucos, eram privilegiados de ter os pergaminhos, ou de ter acesso a eles. Eles eram muito mais ouvintes mesmo, né? Nas sinagogas, em outros lugares, se lia as Escrituras. Então, eles eram ouvintes.
mas eles também precisavam praticar a palavra de Deus. Hoje nós temos a Escritura milagrosamente chegada até nós. Você já conhece a história da palavra de Deus? Você sabe como essa Escritura chegou até nós? Você sabe a história de João Ferreira de Almeida, o português, que começou a traduzir a Bíblia do alemão para o português? Ele morreu fazendo essa tradução e não terminou. Certa vez, no naufrágio, ele já com boa parte do texto traduzido, houve um naufrágio e ele perdeu tudo e teve que começar de novo. Deu a vida para fazer isso. Muitas pessoas deram a vida para chegar até nós esse texto bíblico. E aí o Tiago vai falar: olha, se você ouve a palavra e não põe em prática, você é como um homem que olha no espelho. Você olha lá no espelho, daqui a pouco você sai dali e esqueceu da sua própria aparência. Logo esquece a sua aparência. É lógico que nos dias de Tiago não havia os espelhos que nós temos hoje, né? Os espelhos eram muito mais rústicos, muito mais, não refletia tão bem quanto hoje. Mas a ideia é a seguinte: quando nós olhamos no espelho, a gente faz um exame de nós mesmos, certo? Quando vocês vieram para cá, provavelmente você deu uma olhadinha no espelho, arrumou a blusa e tal, viu se estava bem, arrumou o cabelo, deu aquela penteadinha e saiu, né? Então a ideia é essa, é de a Bíblia ser para nós uma oportunidade de nós fazermos um autoexame, de nós olharmos para nós mesmos e vermos como nós estamos diante da palavra, diante desse texto que nos confronta. A Bíblia, sim, ela nos conforta, claro que sim, mas também ela precisa nos confrontar. Por isso não é uma leitura comum, não é, como eu já disse nessa noite, é uma leitura que está falando da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, daquilo que confronta com a nossa realidade hoje. Por isso não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, a lei a que a gente substitui pela palavra de Deus, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que quiser. Então esse texto, meus amados, vai nos apresentar uma palavra de Deus que nos dirige, que nos norteia. Quantas vezes a palavra de Deus ela tem sido negligenciada por nós, porque muitas vezes nós adotamos um estilo de vida que já não condiz, que é incoerente com esse texto. E quantas vezes nós não estamos mais nem dispostos a fazer as mudanças que são necessárias para que seja cada vez mais coerente com o texto. E o Tiago vai dizer aqui, meus amados, que vai nos apresentar duas promessas bem claras aqui, de benefícios que nós temos de amar a palavra de Deus, de desejar ouvir a palavra de Deus, de ansiar diariamente, termos fome dessa palavra de Deus. A primeira promessa é que ela nos traz liberdade. O versículo 25 diz isso, que traz a liberdade. Aquele que observa atentamente a lei perfeita desfruta da liberdade. Jesus certa vez disse assim, em João 8, 31, 32: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Os libertará. A verdade é essa palavra de Deus. A verdade é a palavra de Jesus. Jesus ali, reunido com seus discípulos, com aqueles que ele tinha escolhido e com outros que já haviam se achegado a ele, disse: se vocês permanecerem, é preciso permanecer na palavra, meus amados. Quantos têm se desviado da palavra? Quantos têm negligenciado? Quantos não abrem mais a sua Bíblia?
Quantos não querem mais saber de uma escola bíblica dominical? Não querem saber mais de uma célula onde também se ensina a palavra de Deus? Quantos não leem mais a Bíblia? Quantos gastam horas e horas nas redes sociais, na internet, em tantas outras coisas, em tantas outras formas de entretenimento e não permaneceram? Começaram, foram gerados pela palavra, mas não permanecem mais. E aí deixam de viver essa liberdade que Jesus falou. Ficam presos aos seus sentimentos, ficam presas às suas mágoas, ficam presos aos seus pecados, aos seus vícios pecaminosos, ficam presos ao engano que essa sociedade nos leva muitas vezes, ficam presos a muitas coisas, se tornam escravos, não desfrutam mais da liberdade que é em Cristo Jesus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, Salmo 19:7. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A prática da palavra nos traz liberdade, traz saúde para a nossa alma, saúde para a nossa mente. E a outra promessa que nós vemos bem clara aqui, é no final do texto, será feliz em tudo aquilo que fizer. Aquele que pratica a palavra de Deus será bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. Terá êxito na jornada. É como o Salmo 1, aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei pratica dia e noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tiago estava escrevendo para crentes perseguidos, crentes pobres, crentes que talvez estavam fugindo das suas casas, saindo do conforto das suas casas, mas mesmo assim, Tiago estava falando: pratiquem a palavra, porque vocês vão ser bem-aventurados. A prática e a perseverança trazem felicidade naquilo que fazemos, trazem êxito na vida, dá sentido ao que fazemos, porque as nossas práticas são dirigidas pela palavra. Então é a palavra que nos norteia. Se a gente pegar a mensagem de domingo e outras que a gente tem feito e pensar na vida cristã como uma jornada, é a palavra que vai nos nortear, que vai nos guiar. Por que tanto sofrimento no mundo? Por que tanta maldade? Porque Deus está sendo esquecido, porque a palavra está sendo negligenciada. Mas bem-aventurado, muito feliz é aquele que pratica. Meus amados, nós só valorizamos uma pessoa quando nós ouvimos o que essa pessoa tem a dizer. Nós só valorizamos uma pessoa de verdade quando nós ouvimos o que a pessoa tem a dizer. Quantos conflitos da família poderiam ter sido ou podem ser evitados se nós estivermos mais dispostos a ouvir as pessoas da nossa casa? Os nossos filhos, quando querem falar com a gente, os nossos cônjuges, os outros parentes, as pessoas. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não queremos ouvir mais a Deus. Não temos mais tempo para ouvir a Deus. Não temos mais desejo de ouvir o que Deus quer falar conosco. A lei de Deus é perfeita, a palavra é perfeita, porque Deus é perfeito e Deus quer conduzir a nossa vida de maneira a sermos bem-aventurados. Essa prática da palavra nos leva à sabedoria que vem do alto. Nessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 17, Tiago vai dizer que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É isso que Deus quer gerar em nós. São esses frutos de justiça, são esses frutos de virtude. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então é momento de nós fazermos esse autoexame nessa noite. Ao ouvirmos essa palavra, como se estivéssemos nos olhando no espelho e ver se esse fruto de justiça, se essas características dessa sabedoria que vem do alto têm sido percebidas na nossa vida. Então é momento de orarmos e perguntarmos para o Senhor, para o Espírito Santo: Senhor,
O que está faltando? Senhor, por que isso não está? Por que eu não percebo esses frutos na minha vida? Porque eu tenho ouvido a palavra, talvez na igreja, por anos, e a minha vida está totalmente ao contrário disso. Então é momento de mudar, é momento de desejar ser praticante, é momento de ter esse compromisso com Deus, é momento de se libertar de tudo aquilo que está atrapalhando. Como ele fala aqui, livrem-se da impureza moral, da maldade, talvez também da teimosia, da irresponsabilidade. Livrem-se de tanta coisa que você colocou no lugar que era de Deus na sua vida. Livre-se dos ídolos, então. Livre-se daquilo que você está idolatrando na tua vida, que tomou o lugar de Deus, e por causa disso você não quer mais ouvir a Deus. Talvez a gente esteja sendo como os reis, como os sacerdotes, como a maioria do povo de Israel nos dias de Jeremias. Eles não queriam mais ouvir Jeremias, que prenderam Jeremias, queriam matar Jeremias, porque Jeremias era a voz de Deus. Mas Jeremias não estava lá pregando para eles que eles estavam certos, que eles iam prosperar, que eles deveriam continuar naquele jeito. Mas Jeremias está lá em nome de Deus falando que eles deveriam se arrepender, porque senão eles seriam destruídos. Naqueles dias eles queriam ouvir os falsos profetas, que falaram que não, que Deus não ia castigar Israel, que Deus ia dar vitória contra a Babilônia, que Deus ia livrar o povo, que Deus ia dar prosperidade para o povo. Talvez nós estejamos sendo como aquele povo lá daquele tempo de Israel, rejeitando a palavra de Deus para ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos. A palavra de Deus norteia o crente para uma vida de liberdade, felicidade e vitória contra o pecado e contra toda superficialidade. Porque se nós somos pessoas que apenas olhamos no espelho, saímos de lá e esquecemos, nós estamos sendo superficiais. Ouvimos a palavra e esquecemos, não praticamos, somos superficiais. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Essa famosa frase atribuída a Moody é muito verdadeira. Se você está longe desse livro, longe da palavra de Deus, é provável que você esteja muito perto do pecado. É provável que o pecado esteja dominando a sua vida. É provável que você tenha cedido e continue cedendo ao pecado. Mas o Senhor quer te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso a ela. Obrigado, Senhor, porque ela nos transforma. Obrigado porque o Senhor fala conosco. E, ó Deus, nessa noite eu quero te pedir pelas nossas vidas, Senhor, meus irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que também estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus, que agora nós possamos, pelo Teu Espírito, Senhor, fazermos um autoexame de nós mesmos e vermos como está a nossa relação com o Senhor, com aquilo que o Senhor quer de nós, com a palavra do Senhor, com a voz do Senhor, e que, Senhor, possamos ser corajosos para mudarmos, para consertarmos, para nos redimirmos diante do Senhor, nos submetendo à orientação segura, santa e poderosa da Tua palavra, Senhor. Muda a nossa vida nessa noite, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais um cântico, depois nós vamos orar pelos pedidos de oração nessa noite. Você pode ainda fazer os seus pedidos, a Carla está anotando, né, Carla? Amém? E você ainda pode fazer, a gente vai orar, daqui a pouquinho vamos unir aí a nossa fé para clamarmos ao Senhor pelas nossas necessidades nesse dia. Não existe nada melhor do que ser
irmãos, ainda em pé, vamos juntos aqui orar ao Senhor nessa noite. Alguns pedidos chegaram aqui e nós vamos clamar juntos. A Carla pede pela sua irmã Paula e amiga Roseni. O Adriano, lá da nossa congregação, agradece pela cirurgia da Edilza. Está bem, está dando tudo certo. Amém. Que Deus te abençoe aí. A Priscila e o Joel, saudades de vocês, hein? Oração pela saúde do Joel, emprego, trabalho do casal também. A Mirles está aqui pela Beatriz, né? Pela vida da Beatriz, que Deus tire a ansiedade, que Deus dê calma, não só para a Beatriz, né? Para todos os nossos jovens aí, e adolescentes, e todos nós. A ansiedade tem sido algo, ou tem sido um problema, né? Especialmente nesses últimos tempos. A Rosicléia pede uma oração pelo mundo, né? Saúde do mundo, acredito que seja pela pandemia também, né, Rosicléia? Realmente precisamos continuar orando, irmãos, pela providência de Deus no nosso país, em todo esse mundo que sofre com essa pandemia e com tantas outras enfermidades, com tanta maldade e injustiça. Que Deus manifeste o seu poder e a sua glória. Jovens e adolescentes, pelas famílias. E a Joyce também pede por um amigo que teve câncer, foi curado e agora está com suspeita de leucemia. Misericórdia. Vamos orar pelos líderes da nossa igreja, os líderes dos ministérios, todas as famílias da nossa igreja, os enfermos, as pessoas mais idosas, as crianças, né, que não têm vindo à igreja por conta dessa fase que estamos vivendo, mas que os pais tenham sabedoria de ministrar no coração dessas crianças a palavra, que tenham lá um tempo lá de contar umas historinhas bíblicas, de ensinar os princípios da palavra de Deus. Se você quiser trazer o seu filho no culto domingo, traga. A classe ainda não está funcionando plenamente, mas você pode ficar um pouco lá, voltar para cá, porque às vezes as crianças já estão em tantos lugares, mas não estão vindo à igreja. É importante, se puderem, vir, para elas não perderem também essa referência. Então, que Deus dê sabedoria a nós, né, pais, avós, para ensinar as nossas crianças. O diabo tem atacado a vida delas com tantos ensinamentos estranhos, e a nossa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é muito grande. Senhor, nessa noite nós entregamos nas Tuas mãos esses pedidos feitos aqui, Senhor, algumas pessoas enfermas, pelas quais nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua graça, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, restabelecendo a saúde, Pai, em nome de Jesus. Nós lembramos da irmã Zenaide, da irmã Edilza, Senhor. Nós lembramos da Gi também, que não está tão bem. Nós lembramos da irmã Maria do Rosário, da irmã Maria José e de tantas outras pessoas que têm lutado com a saúde ou têm tido falta da saúde, Pai. Tu és o médico dos médicos, nós te pedimos cura nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, as pessoas estão ansiosas, como a Beatriz, e tantas outras pessoas têm sofrido com ansiedade, pessoas que estão com seus sentimentos afetados, mudados nesses dias. Ó Pai, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar esses corações, que essas pessoas possam encontrar no Senhor saúde para a sua alma, para a sua mente, para o seu espírito, Senhor. Ó Deus, alcance esses corações nessa noite, em nome de Jesus, e usa o Teu povo, os irmãos e irmãs, para serem instrumentos do Senhor, para ministrar a palavra, para orarem com essas pessoas, para amarem essas pessoas, para que elas se sintam amparadas pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Esse amigo da Joyce, Pai, entra com providência nessa vida, o sobrinho da Dida também, é Marcelo, se eu não me engano, Senhor, agora fugiu. Marcos, ó Deus, em nome de Jesus, continua restabelecendo a vida desse rapaz, ó Deus, e outros que estão enfermos também, aqueles que estão frios na fé,
Talvez a pior enfermidade seja o afastamento do Senhor, a idolatria, o engano, a frieza espiritual. Deus, em nome de Jesus, traz um avivamento, quebra as cadeias, tira todo engano, repreende as obras de Satanás, o engano do inimigo, Senhor, a desobediência, Senhor, para que haja um avivamento nas nossas vidas nesses dias, Senhor. Abençoa toda a liderança da Tua igreja, todos os ministérios, a assembleia que vai ocorrer no próximo domingo, que a membresia da Tua igreja tenha esse compromisso de vir, ó Pai, que haja realmente a direção do Senhor nesses tempos tão difíceis que vivemos. Nós queremos ser guiados pela voz do Senhor, ó Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que aqui vieram, pela Gina e pelo Enio que estão ali na porta, Senhor, pela família do Gerson que ministrou louvor nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, por aqueles que contribuíram, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, meus irmãos e irmãs. Então nós estamos terminando nessa noite o nosso culto. Domingo estaremos aqui em nome de Jesus às 18h30 e nós, como falei, se tem oração, lembrando, nós temos a Assembleia da Igreja no próximo domingo às 10 horas da manhã. Portanto, horário bem tranquilo, 10 horas você já levantou faz tempo, já tomou café, já fez uma caminhada, já fez sua hora devocional. Vem aqui, nós vamos ter esse culto administrativo, vamos ter aqui um momento de comunhão e de edificação e vamos tratar dos assuntos administrativos da nossa igreja. Então venha, faz tempo que a gente não tem assembleia, venha participar desse momento. Aí no dia 21 de março, portanto daqui 30 e poucos dias, o aniversário da nossa igreja. O ano passado não pudemos celebrar aqui no templo juntos, mas esse ano faremos isso em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, no dia 21 de março, domingo, às 18h30. Teremos aqui uma programação especial, um pregador convidado e vamos celebrar Deus pelo 47º aniversário dessa nossa amada Igreja Batista em Jardim Assunção. Então, não marque outro compromisso, faça a sua inscrição, venha ao culto, se lotar, se passar das 70 vagas, você participa pela internet, mas nós vamos celebrar o Senhor nesse dia, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, vamos na paz, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.